vamos falar sobre a nossa primeira aula, tá? Toda aula a gente vai ter esse Notion, né? O que é essa ferramenta aqui? É uma ferramenta para anotar ideias, né? Pega muito bem desenvolvedor usar Notion, né? Isso aqui a gente depois fala mais os objetivos de usar isso aqui. Mas basicamente é isso. Toda aula a gente vai ter um objetivo da aula, a gente vai ter uma lista de etapas da aula e a gente vai ter os links da aula que a gente vai trabalhar, né? Então, todo mundo aí já leu a ementa, sabe mais ou menos o que a gente vai estudar, né? E sabe para onde que a gente vai arrumar, tá? Então, qual é o objetivo dessa aula? O nosso contratante, feiosos, necessita de uma aplicação front-end hospedada na nuvem para seu novo projeto pessoal, né? Iremos compreender conceitos fundamentais de HTML5, sua história, usabilidade e implementação na nuvem. Resumir, pessoal. Quando a gente trabalha com desenvolvimento de aplicação, de software, a gente está trabalhando criando produto, né? É como se a gente estivesse numa esteira fabricando um carro ou, né, criando um produto que fosse construído em etapas, né? E a gente tem o nosso cliente principal, que é o senhor feioso. Ele vai aparecer uma hora e esse cara ele vai pedir coisas pra gente, tá? Então o que acontece? A gente vai criar um site pro cara e botar na internet. Tudo isso ainda hoje, tá bom? Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar cumprir essas listas aqui, ó, de etapas para a gente criar essa aplicação, né? E quais são? O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o preparando o ambiente, a gente tem que entender o que é HTML5, né? Criar nosso projeto, tem muita coisa para fazer, tá? Mas vamos por partes. O que a gente precisa entender agora a gente precisa entender o que é HTML5. Por quê? Qual é o nosso serviço? Quando vocês forem trabalhar numa agência, numa loja, enfim, quando vocês forem prestar serviços de desenvolvimento de software, vocês vão criar coisas. E essas coisas são websites, landing pages, sistemas, né? Tudo que tem na vida real, né? Que tem no mundo em geral, a gente vai poder transformar isso em software, né? Tipo, coisas assim, sei lá, eu já peguei um serviço que a gente utilizou tablets para construir menu para uma loja de sushi. Saca? A gente utilizou tablet, mas a gente poderia usar o browser. Então, a gente primeiro tem que saber o que a gente vai fazer. Então, eu criei um slide de apresentação, né? Eu vou abrir esse slide aqui, ó, vou apresentar eles para vocês, tá? E esse slide de apresentação, ele vai conter o quê? Ele vai conter uma introdução ao nosso método, né? Logo depois disso, a gente vai entender fundamentalmente o que é o HTML5, o que são os conceitos básicos de web, e a gente vai tentar entender um pouco. A gente não vai entender muito, não, para a gente poder já botar a mão na massa. O objetivo hoje é criar uma aplicação e botar na nuvem, né? Hospedá-la na internet, em algum lugar. Então a gente vai devagarzinho destrinchando esses conceitos, tá? E, né, tocando esse carro. Alguém tem alguma pergunta nesse momento? Pode fazer que a gente pode. Alguém tiver alguma dúvida, a gente pode tirar agora. Alguém calma aí, deixa eu ver aqui, ó. Alguém falou comigo, eu não sei quem é. É o Felipe. Felipe, pode falar. Ô, Alan, eu tô vendo, cara, no smartphone essa live. Aí quer dizer, teria que abrir aqui no computador, mas eu não abri aqui, eu tô no Google Meet, né? Você mandou o link pro WhatsApp, né? Você pode pegar olha só, você pode gravar, a aula vai ficar gravada. Você pode depois refazer ela, porque o exercício de casa é até sobre isso. A minha ideia é a gente fazer todo mundo junto aqui. Se vocês não estiverem preparados para isso agora, não tem problema. Só tem que fazer o exercício de casa que eu vou deixar, tá beleza? É que eu não tenho webcam, mas dava para eu abrir aqui para a tela ficar maior no meu computador, né? Que eu tô assistindo com... E outra coisa, você pode compartilhar a tela usando o computador para quando você estiver fazendo a aplicação junto comigo eu poder te auxiliar, tá bom? Mas a gente está na nossa primeira, essa maneira que eu utilizo, não é uma maneira meio, né, fora da curva, então fica todo mundo meio despreparado, mas vem comigo, vamos acompanhando que a gente primeiro tem que... Eu pensei que ia receber um e-mail, aí eu ia abrir na tela no computador, no desktop, entendeu? Tem problema, eu posso enviar para você agora o link pelo e-mail. Tá, posso? Vambora? Manda para ele aí, o Fábio, para ele.
Felipe, Beleza. só não vai perder. A gente vai fazer um intervalozinho de 10 minutos. Espera para trocar durante o intervalo, tá bom? Ok. Vamos lá. Então, galera, o negócio é o seguinte, ó. Vamos apresentar. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, ó. Visão geral do método, né? A gente vai fazer uma visão geral do método, tá até aqui para rapidinho, eu vou pular, mas eu vou voltar, fica tranquilo. Visão geral do método Dungeons and Code. O nosso método, ele vai partir de 3 princípios básicos, né? O que é o método, qual é o objetivo do método, e a gente tem um mapa do método, de evolução do método. Então essa história de Dungeons and Code é o seguinte, é uma brincadeira que é mais ou menos assim. Quando eu comecei a trabalhar no mundo corporativo, comecei a trabalhar em empresa, em agência, eu entendi que o meu serviço, ele não é somente feito por mim. Desenvolver aplicações é um serviço colaborativo. E tem um grande problema. O que é o problema? É que as pessoas não têm, quando elas estudam, elas compram um curso, quando elas estão aí na internet, elas não estão realizando o processo real do trabalho, né? Então, quando isso acarreta o quê? Ansiedade, o cara perde a perspectiva de estudo, o cara não consegue linearizar as ideias. Então, o nosso método, o que é o método? O nosso método é baseado na minha experiência e a nossa ideia é de montar um grupo, que é a nossa party, que a gente chama nos jogos de RPG, nosso time, né? Nas empresas a gente chama de squads, esquadrões, né? São geralmente compostos por 5 pessoas, né? E qual o objetivo de um esquadrão desse? Qual é o objetivo? É ganhar o gold. É você terminar um trabalho e ganhar o gold, né? Se você trabalhar numa empresa, é você ter seu salário pago. Se você está abrindo uma startup, é criar o teu produto, né? É você converter tudo que você estudou, né, em grana. Então o objetivo é montar um grupo e fechar essa grana, né? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai entender o mapa do método, porque se isso fosse um jogo, né, se programação fosse um jogo, teria que ter um mapa. Como todo mundo jogou isso, Super Mario Bros. 3, não tem um mapa? Qual outro jogo que tem um mapa? GTA, não tem um mapa da cidade toda? E a gente geralmente, quando a gente trabalha com desenvolvimento, essa aqui é uma arquitetura geralmente complexa de uma aplicação, né, real, de uma aplicação no mundo real. Eu estou dando um exemplo aqui de uma aplicação utilizando o AWS. Por quê? Se a gente perceber, tem uma API, tem banco de dados, tem integração com a nuvem, tem um monte de coisa funcionando. Mas se você perceber aqui, ó, tem 2 smartphones e 2 telinhas. Isso aqui é o front e isso é o back. O que a gente vai ver hoje? A gente só vai ver uma telinha dessa. A gente só vai entender, criar, codificar e dar o deploy, jogar a telinha lá no servidor. É isso que a gente vai fazer hoje. Então, se a gente pudesse marcar a nossa história, o nosso mapa, a gente estaria aqui, ó. E a gente vai ter que ver todas essas coisas. Só que não dá para ver isso tudo, né, em um mês. Precisa de mais tempo para ver. E não é só ver, é ver, treinar, implementar. A gente tem que fazer o negócio na mão. A gente tem que fazer. Não adianta ficar vendo vídeo que tu não vai virar programador. Você tem que ir lá codar, você tem que ir lá pegar os códigos. E outra coisa, você tem que fazer o seguinte. Você tem que entender cada passo desse, tá? Então essa é a nossa breve introdução, tá? Última coisa que eu queria falar sobre o método, a gente vai utilizar o Google Classroom, tá? Google for Education, que lá dentro vai ter nossas salas, vai ter nossos homework, nossos trabalhos de casa, vai ser nossas provas. Nosso método vai se basear muito vai parecer muito um método acadêmico mesmo, de faculdade. Só que a gente vai tirar as coisas que não são necessárias para você aprender a trabalhar, para a gente já atacar direto, né? Então, olha só, pessoal, eu vou voltar aqui que ficou fora da ordem, tá? Aquilo ali foi uma introdução do método Dungeons and Code e mais ou menos o que a gente vai fazer, tá? Então, a gente já sabe
que a gente precisa trabalhar em equipe, a gente já sabe que a gente precisa entender muitos conceitos e a gente já sabe que a gente precisa entender um por um. E outra coisa também que a gente já sabe é que não adianta só você estudar sobre os conceitos, se você não praticar eles, se você não fizer uma prática com eles, né? Moisés, vou falar com o pessoal do Instagram. Moisés, tem um link aí do Google Meet que tá nos stories. Entra aí, entra na sala, já tá cheia, tá todo mundo aqui, tá? Aqui só tem a cara do professor Alan. Então vamos lá, galera. Então o que a gente vai ver nessa aula, né? A gente fez uma visão geral do método, mas o que a gente vai ver de fato nessa aula? A gente vai receber um trabalho do senhor Feio Feioso, que era botar um site no ar. Como ele quer fazer isso? Ele falou, faz de qualquer jeito. Sabe como que é o feio, né? Faz de qualquer jeito. Eu falei, existem várias maneiras para você botar um site no ar, né? Mas a maneira hoje em dia, que é a maneira mais performática, uma maneira mais bem vista, uma maneira, vamos dizer assim, moderna, né? Moderna é você usar um serviço de nuvem, né? Mas assim, até a gente chegar e botar esse cara lá, a gente tem que passar por umas etapas. Quais são as etapas? A gente tem que entender o que de fato é o HTML5, fazer uma visão geral. A gente tem que entender o que é a interoperabilidade. É um maior palavrão, mas a gente vai melhorar nisso, né? Interoperabilidade. A gente vai ver de fato o que é o HTML5, né? No quarto momento, a gente vai ver as estruturas básicas, doctype, charset. A gente vai entender isso tudo para chegar no último momento e fazer o deploy da aplicação. O que é o deploy? Essa palavra que todo mundo deve ouvir. É pegar a coisa que está no teu computador e jogar para a nuvem. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta até agora? A gente vai começar agora sério, hein? Não, ninguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então tá. Então vamos iniciar, né? Para botar esse negócio no ar, a gente tem que iniciar, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é um pouco da história da coisa. Porque é muito ruim você querer aprender alguma coisa que você não sabe de onde veio, não sabe para onde foi e não sabe, né? Você sabe situar numa linha temporal. Então, para você dominar uma tecnologia, você sempre se situar na linha temporal. E a história do HTML, né? A história da web moderna começa com o Tim, né? O Tim Berners-Lee, né? Eu vou chamar ele de Tim, né? O que acontece? O Tim, em 89, ele era um físico, o cara que inventou essa história toda do HTML, dos protocolos, essas coisas da internet, não eram de fato desenvolvedores, né? Porque o desenvolvimento de tecnologia, o programador, essas profissões que a gente está, data science, essas coisas têm 15, 20 anos, elas estão começando a funilar e agora de fato que a gente está aprendendo a virar o que a gente vai fazer, né? E esse cara em 89 no CERN, né, ele trabalhava na Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, o CERN, onde fica o colisor de Hadrons, né, aquele que fica batendo lá para fazer experiências, né. Nesse período ele desenvolveu um projeto baseado em hipertextos, né, que é esse tal de HTML5. Era um protocolo que pegava as informações da internet e as organizava em blocos de textos e imagens multimídias. Então, galera, antes deixa eu aceitar que entrou o Edu aqui, ó. Antes mesmo da internet ser internet, a gente tem que entender que no mundo muitas tecnologias foram desenvolvidas direto frutos de guerra. E a internet, do jeito que a gente conhece hoje, ela é um fruto da Guerra Fria entre os Estados Unidos, né, e a União Soviética. E o que era inicialmente? Inicialmente, eles, assim, se os Estados Unidos ou a União Soviética um atacasse o outro com armas nucleares, ia destruir, terraplanar a coisa toda. Então a galera do governo americano investiu uma grana dos cientistas ali nos anos 70, 80, para criar uma rede entre as faculdades. Aí iniciou a rede de computadores, né? Iniciou a rede como a gente conhece hoje, né? E em 89, dentro dessa rede, já existia a rede, o Tim Berners-Lee trouxe essa ideia do hipertexto, do HTML. Você conseguir
dentro da rede, transmitir, né? Você, dentro da sua máquina, você poder exibir textos, exibir imagens, exibir multimídias. Então lembra, galera, que para ter um site, para ter uma web page, para ter uma aplicação na internet, ela tem que estar dentro de um computador de algum lugar, né? Como sempre foi. E essa visão que é uma visão importante, saber dessa questão dessa infraestrutura, né? Hoje eles chamam o programador que sabe infraestrutura de DevOps, né? Mas enfim, esse cara aqui é muito importante, né? E de acordo, né, com a W3C, a web é baseada em 3 pilares. O que é W3C? Hoje em dia o Tim Berners-Lee, ele é o diretor da W3C, né? Ele é o cara aí grande na W3C. E esse cara, fala Danilo, fala Henrique, tudo bom? E esse cara, o Tim Berners-Lee, né, ele trabalha nessa associação, que é uma galera que trabalha junto com a internet do mundo. A W3C vai ser a base de todo o material que a gente vai estudar. Esse livro aí que está no grupo, ele é um livro de HTML5 feito pela W3C. Então a gente está estudando com quem inventou. A gente não está perguntando para ninguém, a gente está indo direto lá na frente. E ele, né, a W3C, que a gente vai bater muito nessa tecla, ele fala que a internet é baseada em 3 pilares, né? A web é baseada em 3 pilares. É um esquema de nome, né, que a gente chama de URI, que é para a gente localizar aonde vai estar aqueles computadores, que dentro do computador vai ter nossas informações, né? Um protocolo, né? Um protocolo para esses computadores poderem saber como um conversa com o outro, né? Que hoje é o HTTP, existiram outros protocolos, né? E a gente vai precisar também de uma linguagem de hipertexto, que é o HTML. Desses 3 fundamentos da W3C, a gente só vai focar no HTML hoje. Depois a gente vai ter que entender como funciona a questão do protocolo HTTP, porque é muito importante, porque a gente vai criar APIs com o Node a partir disso, tá? E a gente também vai entender como funciona esse negócio de URI, né? Porque a gente vai, hoje mesmo a gente vai ter um endereço da nossa aplicação. E esse endereço vai ser aonde vocês vão botar, não esse endereço, obviamente vai ser outro, mas é onde vocês vão colocar o primeiro projeto portfólio de vocês desse período, tá bom? Que é, no caso, tá lá escrito na nossa documentação lá de início ao curso, tá? Então a gente vai focar nesse primeiro pilar, que é o HTML, tá? E é toda hora falando de hipertexto, né? HTML é uma abreviação de Hypertext Markup Language. Então, é uma linguagem de marcação de hipertexto. Quando a gente pensa assim, caramba, hipertexto, saca? Deve ser um negócio muito diferente. Não, é texto, né? O hipertexto seria como, saca? Quando alguém bota na frente alguma coisa quântica para a coisa ficar com mais emoção. Tipo, essa garrafa aqui é uma garrafa quântica, né? Mas, né, é uma garrafa. E o supertexto, o hipertexto é o texto, né? Então, quando a gente for desenvolver o HTML, a gente só vai trabalhar com texto, né? A questão da imagem, vídeo, áudio, a gente vai entender um pouco mais pra frente, mas também no final tudo vira texto, né? HTML não é uma linguagem de programação. A gente não programa com HTML. O HTML, aqui pra gente, ele vai ter um papel fundamental que é entender conceitos fundamentais de como a internet se comporta, como a gente cria aplicações, deploy, né? E entender o conceito de tag, porque toda essa estrutura que a gente vai utilizar no HTML, galera, toda um H1, um P, né? Essas pequenas tags que a gente está utilizando, a gente vai utilizar no React, tá? Então o React, ele, por baixo dos panos, utiliza o HTML. É uma tecnologia mais recente, mas a gente tem que estudar o HTML porque, né, a gente precisa ir cadenciando as coisas, tá? Então, ó, beleza. A gente falou agora, basicamente, fizendo uma introdução ao HTML, e agora o começo e a interoperabilidade. HTML5 é a versão 5 do HTML, mas o HTML já teve várias versões, né? Teve o HTML, tem aqui o HTML 2.0, HTML3, XHTML, né?
E apenas em 1997, o grupo de trabalho do 3C responsável por manter o padrão do código trabalhou na versão 3.2 da linguagem, fazendo com que ela fosse tratada como prática comum. Então, o W3C já tinha uma preocupação da questão da interoperabilidade. E o que é interoperabilidade, essa palavra? É tipo assim, rodem tudo com a mesma coisa. Cara, hoje em dia, a gente dá um exemplo. Hoje em dia a gente tem Android e tem iOS. Você tem um iPhone e você tem um Android lá, um Samsung, né? Tem eu esqueci o nome do meu telefone, Asus, tem um Asus Zenfone, né? Quando, um tempo atrás, você tinha que escrever um código para o Android e um código para o iPhone, para a mesma aplicação. Por quê? Porque no Android você usava Java, você usa Java ainda, Java, Kotlin. No iPhone você usava C++, Swift, né? E que acontece isso? Essa é uma maneira ruim de desenvolver as coisas? Não, não é. É uma maneira até muito boa. Só que tem um problema nisso. As curvas de aprendizagem, o valor, o custo de manutenção é muito alto, galera. É muito alto. O cara que mantém duas aplicações desse porte são empresas muito gigantes mesmo. Porque até as empresas grandes, elas estão entendendo que vale muito a pena escrever um código e espalhar ele para os seus dispositivos. E o que é interoperabilidade? É você poder escrever a coisa no HTML e ela ler, né, no meu computador, que é o Mac, ler no teu Windows, ler no Linux, né? Você criar uma aplicação, como a gente vai usar com o React Native, poder fazer uma aplicação desde para o teu Smart TV até para o teu telefone com um código só. Isso é mais barato. Isso é mais barato. E como o mundo vai precisar de cada vez mais desenvolvedores, a gente tem que fazer essas coisas ficarem mais simples. E estão ficando, né? A gente tem uma curva de aprendizagem rápida dessas tecnologias. Por isso que a gente está começando com HTML, né? Não é à toa que a gente está começando com HTML, tá? Interoperabilidade significa menos custos. Então, quando você aprende tecnologias web para desenvolver aplicações, você tem menos custo, né? Isso é a questão da interoperabilidade, né? Então, qual é a ideia? A ideia é que a gente aprenda HTML e aí com HTML, CSS, JavaScript, a gente consiga fazer aplicativos mobile, a gente consiga fazer sistema single page applications com React, que a gente consiga utilizar o Node, que é JavaScript, que a gente consiga fazer games. A gente vai utilizar os mesmos conhecimentos para fazer muitas coisas. Pô, acabou de entrar um cara aqui, ó. Pronto, não vou aceitar mais ninguém. Acho que o Alex saiu e voltou. Não aceito mais ninguém. Então, pessoal, essa é a ideia de interoperabilidade e é por isso que a gente está aprendendo o HTML, o CSS e o JavaScript, né? Alan, o que você recorreu? O JavaScript é a melhor coisa do mundo? Você tem certeza disso? Cara, tem muitas outras ferramentas, existem muitas outras linguagens. A gente tem Python. Python é um negócio maravilhoso. Mas assim, para arranjar um trabalho, para entrar rápido no mercado, e esse é o caminho, galera, né? Aprender o Node, aprender o HTML, aprender o JavaScript, aprender o TypeScript e evoluindo coisas já que você conhece, né? Então, ó, última coisa que eu tenho que falar é sobre essa rapaziada aqui do Watang, né? Que é o Watang? É Web Hypertext Application Technology Work Group. Cara, nada mais é que um dos grupos, eu tenho o endereço deles aqui, eu vou deixar o slide lá no nosso grupo, que é a galera que fez o HTML5 de fato, né? E essa galera, né, do Watang, eu não sei pronunciar esse troço, foi fundado pelos desenvolvedores das empresas Mozilla, Apple e Opera em 2004. O negócio é de 2004, galera. Faz pouco tempo. As pessoas acham que, tipo assim, passou 10, 15 anos, é pouco tempo, né? Então, hoje, eles juntaram tudo e transformaram essa ideia do HTML5, tá bom? E o que é o HTML5, de fato? O que é esse troço, né? Então vamos lá, só para a gente generalizar, porque vocês entenderam que tinha outras versões de HTML, né? Agora a gente está estudando essa última versão, que não vai ser a definitiva, pode ter outras versões, vão ser baseadas nessa. Então se a gente conhecer a 5, quando vier a 6, a 7, a 8, vai ser suave, galera.
Então, o que tem de novo que eu destaco no HTML5? Eu acho que uma das principais modificações de importância foi a questão de acessibilidade para portadores de deficiência auditiva e visual. O HTML5 hoje tem ferramentas dentro dele, a gente vai ver, que colaboram para você desenvolver uma aplicação para pessoas que têm problema, né, de audição ou problema visual, né? Então, eu acho que essa foi uma das coisas mais fenomenais dessa versão do HTML5, né? A gente tem ferramentas muito boas para CSS e JavaScript, né? Quando a gente utilizar o HTML5, a gente vai utilizando no nosso browser, né? A gente vai chegar lá, né? Outra coisa muito importante que ajuda o SEO, a gente vai falar sobre SEO mais para frente, porque nossas aplicações são produtos. Pessoas pagam por produto. Então, pessoas querem buscar produtos. Então, o nosso produto, ele tem que ter ele tem que ser escrito da melhor maneira para as ferramentas de buscas do Google, né? Fazer uma busca mais prática, né? Então, a gente tem aqui, ó, criações de seções comuns, de cabeçalho, sidebar, menu, né? E outra coisa que também eu destaco é a alta compatibilidade entre motores. Essa questão de motor é lá pro tópico 3, lá para a parte 3 das nossas aulas, que é a questão de como funcionam os motores e como, né, o Node é o trabalho de mestrado de um cara que ele pegou o motor do JavaScript dentro do browser e transformou no Node. Mas esse é assunto mais para frente, tá? Então, pessoal, acabou, né? Já falamos tudo que a gente tinha que falar. Vou abrir para vocês aí para dúvidas e a gente agora vai para parte prática da nossa aulinha, tá? Então agora a gente vai fazer uma aplicação, vamos entender um pouco sobre HTML e depois a gente já parte para o Firebase para fazer o deploy e botar isso ainda hoje no ar, tá bom, galera? Pessoal, dúvidas? Caramba, tá cheia a sala, hein? Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? Felipe levantou a mão. Pode falar, Felipe. Não, acho que foi sem querer. É que eu entrei agora, não consegui entrar no... O Fábio mandou o link, né? Aí eu tô com a tela no computador. Pô, beleza. Alguma dúvida, Felipe? Alguma pergunta? Não, vambora. Bora? Bora. Bora, é prática. Eu falo. É mão na massa, mão na massa. Aqui só foi papinho. Alguém mais? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Tem que interagir, pessoal. Não adianta ficar de quietinho não, que só vai aprender falando, errando, sabe qual é? Falando merda pra adubar a vida. E só fazendo um adendo, não precisa ter vergonha de perguntar não, galera. Se não entendeu alguma palavra, não entendeu alguma coisa, pode te perguntar, tá? Sem medo. A gente tá aqui para ajudar mesmo. Tá dado o recado. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, galera. Então é o seguinte, ó, vou voltar aqui pro meu... Vou pedir pro Felipe fechar o microfone, por favor. Felipe, fecha o microfone aí, por favor. Tem uma perguntinha rapidinha. Você vai começar com a HTML, mas um exercício de lógica de programação? Ou... Não, a gente só vai fazer uma web page, uma telinha só. A gente vai falar sobre alguns componentes e vai dar o deploy disso para a nuvem. Nas próximas aulas, a gente vai começar a incrementar, né? A gente vai botar campos, navegação, e isso vai virar o portfólio de vocês. A primeira landing page com a base para vocês ir botando os projetos, link do GitHub, esses tipos de coisa, né? A gente precisa muito, né? A gente precisa muito dessa comunicação, né? Porque vocês... Aí, o David aí ligou, tudo bom, David? A gente precisa muito disso, porque hoje ninguém vai compartilhar a tela, não. Mas, cara, vai na minha. Quando a gente instalar Node com MongoDB dentro da nossa máquina, porra, só vai dar um monte de problema. E aí a gente tem que, às vezes eu vou ter que abrir o computador de vocês, aí vou ver o erro, e a gente vai caminhar junto. Que, como eu falo, né, a gente realmente vai ter que ir caminhando junto nessa pequena correria. Então, ó, a gente falou que HTML, a gente preparando o ambiente. Galera, a gente vai utilizar o Visual Studio Code, tá? E a gente vai utilizar o seguinte, ó. Eu vou criar aqui, dentro dos meus documentos,
eu vou criar aqui dentro da pasta GitHub, né? Dentro da página GitHub, eu vou criar aqui uma nova pasta chamado HB, que é o Hardbit, né? Que é nosso projeto e o método é o Dungeons & Code do zero ao Júnior. Frases pra caramba. E aqui uma nova pasta chamada Aula 01. Você pode criar isso com vocês aí também. Dentro da pasta Aula 01, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o VS Code aqui e vou abrir a pasta 01, tá? Não tem nada. Eu criei uma pasta vazia, sem nada, tá? Criei essa pastinha vazia, sem nada. E aqui, ó, vou abrir o VS Code. Se tiver as fontes pequenas aí, avisa, tá, galera? Eu vou abrir o VS Code e vou abrir essa pastinha aqui por dentro, tá? Vou abrir aqui, ó, abrir uma pasta, tá? E eu vou abrir a pasta vazia. Ó, a pasta que eu criei vai estar em documentos, GitHub. A gente não vai usar GitHub hoje ainda, mas vamos usar muito. E a gente vai abrir essa pasta aqui dentro do Visual Studio Code, tá bom? Vou abrir aqui toda ela, tá? Toda ela aqui. E aqui, ó, aula 01. Aqui nessa aula 01, galera, ó, eu vou aqui no cantinho aqui, ó, e vou criar um novo arquivo, ó. Vocês apertam aqui, ó, e vou chamar de index.html. Exatamente assim, ó. Aqui o meu fica com o escudinho do HTML por causa das minhas extensões, tá? E aqui é o seguinte, galera, a gente tem um bloco, um texto, né? Se vocês estivessem aí no Windows, se você criar uma pastinha no Windows e apertar com o direito, criar um novo documento, né, um bloco de nota e botar index.html, ele vai se converter nisso. No final, galera, a internet são computadores com um monte de texto dentro. E esse aqui é um dos nossos primeiros textos. E o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou digitar aqui assim, ó, HTML5, né? Cadê? HTML5, ó. E se eu clicar aqui, ó, ele já vai me dar essa estrutura pronta do HTML. Só que, galera, olha o que eu vou fazer. Eu vou comentar cada tópico dessa estrutura e qual vai ser o trabalho de casa? O trabalho de casa vai ser, eu vou querer umas descrições de cada componente desse, a partir do que a gente vai ver agora, e eu quero que vocês repliquem o projetinho que a gente vai fazer aqui no Firebase, tá? Então olha só o que a gente tem aqui, ó. Primeiro a gente tem esse doctype. Isso está tudo lá no nosso livro, galera. O que é o doctype? Esse doctype, ele é o cara que ele não faz parte dessa estrutura do HTML, não. O doctype, ele é o cara que diz que é HTML5. Quando a galera lá não tinha o HTML1, 2, 3, 4, quando chegou no 5, esse é o primeiro arquivo. Então é um arquivo que tem que ter. Se não tiver, não é HTML5, tá? Os outros arquivos que a gente tem aqui dentro são esses arquivos aqui, ó. Ó, é o HTML fecha e o HTML abre. Então, galera, é mais ou menos assim, como se fosse um sanduíche. A gente vai botando pequenos arquivozinhos, né? Então a gente tem esse doctype e aqui dentro a gente tem esse primeiro bloco de texto, que é o HTML, né? O HTML abre, o HTML fecha. Então tudo que tiver aqui dentro é HTML, né? Tudo que tiver aqui dentro participa do HTML. Só que o HTML aqui, né, ele já recebe essa primeira identificação aqui, que é a linguagem que vai estar o HTML, né? Aqui veio por padrão em inglês, mas vocês sabem que a gente fala PTBR, a gente fala o português do Brasil. Então isso aqui é muito importante, galera, para os motores de buscas entender qual é o teu país, qual é a tua linguagem, isso é muito importante. Aqui dentro também tem dois camaradas, tem um camarada chamado Body, né? E tem um camarada chamado Head, ó, Header. Então, galera, o que é isso aqui? Dentro da estrutura do HTML, né? Deixa eu tentar aqui, ó. Dentro da estrutura do HTML, a gente tem estruturas menores, né? E isso aqui meio que é o básico para fazer o HTML funcionar, né? Tudo que for texto, tudo que for imagem, tudo que for mídia, tudo vai dentro dessa tag body aqui, tá, pessoal? E o que precisar de comunicação, né, que a gente vai ver para frente, vai na tag head. Então, basicamente é isso o HTML, esse primeiro documento, tá, pessoal? E o que eu vou fazer aqui? Cara,
vai ser muito simples o que eu vou fazer. Eu vou redigitar ele aqui, ó, HTML5, tá? HTML5 e vou fazer essa estrutura, tá? Dentro dessa estrutura, eu vou fazer assim, ó. Eu vou criar um texto. Eu vou criar um H1. H1 é o quê? H1 já é uma das tags que bota as letras em caixa alta, não. Caixa alta não. Bota as letras ela de forma maior. Galera, vou botar assim, ó. Eu vou botar assim. Olá, mundo. Só isso, pessoal. Só vai ter isso no nosso código. Olá, mundo. Só isso. Agora, olha só, pessoal. Aqui no VS Studio Code, a gente tem um camaradinho aqui do lado, ó, que se chama extensões, tá? As extensões, existem milhares de extensões, mas a extensão que a gente vai utilizar aqui nas aulas vai ser essa extensão aqui chamada Live Server. O que é a Live Server? A gente vai poder rodar esse nosso arquivo de HTML num servidor local, que é nossa máquina. A gente está fazendo na nossa máquina. E depois que a gente fizer na nossa máquina, a gente vai colocar esse arquivo onde? Na nuvem, correto? Então, ó, vocês aí, quando vocês salvarem o arquivo HTML, né? Quando vocês vierem aqui, ó, dar um command save, vocês vão poder abrir, se vocês dar 2 cliques no arquivo, olha só, vou até lá para vocês, se vocês fizerem exatamente isso aqui, ó, entrar em aula 1, vocês vão ter um arquivo aqui HTML. Eu posso vir aqui e abrir ele com o Google Chrome, direto aqui, que vai funcionar também, tá? Só que como eu estou utilizando o Live Server, eu vou vir para cá, ó, Go Live, ó, e vou apertar. Quando eu apertar Go Live, ele vai abrir o browser, né? Ó, ele vai abrir aqui para mim o browser com o Olá Mundo que eu fiz, né? Quem vai interpretar aqui, quem vai ser o cara que vai ler as informações do meu documento de texto é o meu browser. O que é o browser? O Chrome, Firefox, Mozilla, acho que o Mozilla Firefox é o Safari, tudo são browsers, né, pessoal? Então, olha só o que a gente fez, galera. Vou abrir aqui para falar com vocês aqui, ó. O que a gente fez? A gente só fez um arquivo escrito Olá Mundo. A gente não vai fazer mais nada hoje. Por quê? Porque agora a gente vai botar isso em produção. Ah, não, mas isso aí é o mundo real? É assim que funciona? Não, óbvio que não. Óbvio que o teu arquivo, óbvio que tudo vai. Ninguém vai pagar para você, a não ser se fosse dos anos 80, para criar uma página escrita Olá Mundo. Mas é o início de a gente construir um bagulho gigante. Porque agora é o seguinte, agora, olha o que eu vou fazer. Agora eu vou jogar isso para a nuvem. Eu vou tirar da minha máquina, da máquina do Alan, e vou jogar isso para a nuvem. Como? Eu preciso de um serviço de nuvem. O que é um serviço de nuvem? Alguém, né, o Google, a Amazon, a AWS, olha a ideia que eles tiveram. Hoje, montar uma infraestrutura na minha casa, montar um servidor, isso é muito caro, isso é muito difícil, é muito complexo. E o que eles fazem? Eles falam, você precisa de um servidor? Você precisa de botar teu site em algum lugar? Bota aqui na minha plataforma. Por quê? A minha plataforma eu consigo fazer um método mais rápido para vocês deixarem essas informações lá. Eu vou te dar alguns recursos, você vai ter que aprender a minha plataforma, a gente vai ter que entender um pouco sobre como funciona a plataforma que a gente vai usar do Google, como que a gente vai usar do Amazon, e a gente vai jogar isso para lá, a gente vai dar o deploy da aplicação. A gente vai pegar a nossa máquina e vai jogar para lá, tá? Então, o serviço que a gente vai utilizar vai ser o serviço do, ó, vou deixar aqui do lado, vai ser o serviço do Firebase do Google. Olha só, pessoal. O que é o Firebase? Galera, se vocês tiverem um Gmail, vocês já têm o Firebase, tá? O que é o serviço do Firebase? O serviço do Firebase é um serviço, deixa eu botar aqui, tô abrindo um monte de coisa. Deixa eu ver, deixa eu usar um e-mail aqui, ó. Vou usar esse meu e-mail aqui da Fireterge. O Firebase é o seguinte, ele é um serviço do Google que ele abstrai as camadas do GCP, do Google Cloud Platform. Assim, ele pega o que é muito hard, deixa menos hard. E a gente vai utilizar esse camarada aqui dentro, ó. Vou ir pro console, eu vou apertar aqui, ó. É só vocês ir no Google e digitar assim, ó, Firebase, né? Que ele vai direto, acho que os primeiros links, calma aí, deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês, ó, onde que vocês acessam. Oh, meu Deus do céu. Calma aí. Ele tá entrando. Olha só, só vim aqui, ó.
Aqui, ó, firebase.google.com. Esse link aqui, tá, pessoal? Clicou nesse link, vai trazer a gente para essa página aqui. Essa página aqui já tem algumas coisas que eu testei, mas para vocês vai vir vazia, não vai vir com nada nessa página, tá? Então a gente vai vir aqui nessa página e vai adicionar um projeto novo, tá? Eu vou botar o nome desse projeto de Aula 01. Galera, quem escreve, quem faz um post numa rede social, quem usa o Instagram, consegue usar isso. Obviamente que não é de primeira que você faz. Eu já fiz esse processo aqui, porra, muitas vezes. Porque é um processo rápido, vocês vão ver, tá? E aqui, ó, a aula 01, eu vou botar continuar, tá? E aqui, ó, ele vai pedir para algumas coisas aqui pra gente inserir no nosso projeto. Nesse momento a gente não vai inserir nada, pessoal. A gente vai vir e vai conversar sobre isso tudo. Mas nesse momento a gente só vai criar um projeto. Galera, vocês estão vendo que tá rolando um reloginho aqui? Tá vendo, ó? Provisionando recursos, tá? Ele vai... ele tá girando aqui. O que tá acontecendo? Eu falei que quando o Tim lá, o cara que lá no CERN desenvolveu o HTML, os protocolos básicos, eu não falei que isso foi feito de onde? Veio do governo dos Estados Unidos, as primeiras criações das redes entre as faculdades. Galera, a gente está criando um computador lá dentro do Google. A gente provisionou uma instância, a gente está criando uma parada lá dentro, esse computador lá dentro do Google. Exatamente o que eu fiz agora, vai ter memória RAM, vai ter um HD, né? Vai ter processamento, né? A gente está criando uma máquina lá dentro. E essa máquina que vai ficar o nosso site. Porque o nosso site está dentro do nosso computador. E nosso site, né, nossa webpage, ele tem que ir para outra máquina, né? Então, galera, a gente vai entrar nessa aplicação aqui. Tem muita coisa para falar. Aqui, ó, você vai ver que a gente pode utilizar Unity, a gente pode usar Flutter, eu desenvolvo com web, né? A gente pode utilizar Android nativo e iOS, tá? Só que aqui o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, deixa eu aumentar essa tela. A gente vai vir em criação e a gente vai utilizar um hosting, né? Um hosting. O que é um host? O host vai ser um serviço que vai hospedar a nossa página, né? A gente pode ler aqui, ó, implementar apps na web, biriri, barará, mas a gente pode vir aqui no vamos começar. O que acontece, galera? Agora vai acontecer um negócio aqui bem bacana, que agora entra a internet moderna do jeito que vocês veem aí nos computadores, né? Esse Firebase aqui, quando a gente cria esse projeto, eles nos dão as instruções, né? Eles nos dão as instruções de como a gente consegue trabalhar em cima do projeto. Então, ele vai dar passo a passo. O primeiro passo é instalar essa ferramenta aqui, ó, o npm install Firebase Tools. O que é o Firebase Tools? A gente vai instalar na nossa máquina uma maneira, né? A gente vai instalar na nossa máquina uma maneira de comunicar com o servidor do Firebase, né? E para a gente instalar isso aqui, a gente tem que ter um Node por debaixo dos panos. A gente vai falar isso aqui com vocês. Isso aqui é a nossa primeira aula, né, pessoal? Tem que ter um Node instalado. Meu Node e meu npm já estão instalados. A gente vai instalar isso nas próximas aulas, por isso que eu preciso que vocês compartilhem a tela comigo para eu ver o computador de vocês, tá? Então, eu vou copiar isso aqui e eu vou aonde, pessoal? Adivinha onde eu vou? Olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse terminal, vou diminuir a fonte aqui, vou pegar o VS Code aqui e vou dividir a tela, porque a gente vai precisar das duas telas. A gente vai precisar dessa tela aqui, calma aí, e dessa tela aqui, ó. Calma aí, vou dividir aqui os dois. Por que a gente vai precisar dos dois? Porque quando eu instalei o Node aqui, né? Ignore isso, a gente vai planteando o Node ainda. Eu vou utilizar o terminal, ó. Eu vou aqui em terminal, novo terminal. Esse terminal, o que é esse terminal? Ele é a pastinha onde eu criei meu projeto. Só isso. É a pastinha onde eu criei meu projeto. E o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que vir aqui, ó, copiar esse código aqui, ó. Copiar mesmo, galera, é totalmente isso, ó. A gente vai copiar aqui e vai instalar, vai dar um comando V aqui e vai instalar. Eu não vou instalar porque eu já tenho isso instalado aqui na minha máquina. Mas esse processo de instalação, o que eu vou fazer? Eu vou chegar lá nas coisas do Firebase
e vou jogar para dentro da minha máquina. Eu vou criar uma comunicação direta entre minha máquina, a máquina do Alan, o terminal do Alan, com o serviço da nuvem. É mais ou menos assim, é como se a gente pegasse, a nuvem está lá em cima, pá, cheio de nuvem, a gente pegou um cano e ligou direto na nossa máquina, tá? Então, eu instalei aqui o serviço, né? Eu aperto o Enter, instalo, não vou instalar, tá? O próximo passo vai ser o seguinte, a gente vai precisar do quê? A gente vai precisar de uma conta do Firebase. Por que a gente vai precisar de uma conta do Firebase? Uma conta do Gmail? Porque a gente precisa logar nessa conta. E aqui, ó, o segundo passo eu vou pegar esse Firebase Login aqui, esse comando, e vou jogar aqui dentro. Como eu já tenho o Firebase instalado, olha só, eu já tenho o Firebase instalado na minha máquina. Eu tenho um Node, quer ver? Eu vou dar um Node -V aqui, ó. Eu tenho o Node na versão 16. E eu tenho o npm-v instalado aqui também, ó. -v instalado aqui também. Galera, isso é fundamental para botar a aplicação funcionando. Essas duas ferramentas. E onde a gente instala essas ferramentas? A gente vai vir aqui no nosso projeto da aula, aqui, ó, no nosso Dompad, nosso Notion, e a gente vai clicar aqui no Node, ó, no linkzinho do Node, e aqui vai vir, ó, a instalação. Vocês vão instalar igual instala uma aplicação normal de Windows. Vocês vão baixar ela e vão dar next, next, next na cara de pau, tá? E sempre essa versão aqui, ó, a LTS, que é a versão que é estável. A minha versão tá 16, olha só, mano. Mas a minha versão ainda tá funcionando tudinho. A versão LTS, tá bom? É aqui que vocês vão instalar. Quando você instalar o Node, vai se instalar o Node e esse cara aqui, o npm. Antigamente não via não, antigamente tu tinha que instalar um de cada vez. Mas agora vem. Então, ó, eu tenho o Node instalado aqui por debaixo dos panos. Eu instalei aqui o Firebase Tools, né? Vim aqui, instalei o Firebase aqui nesse bloco aqui, ó. Instalei com essa linha, né? O Node vai nos permitir fazer isso, fazer essas instalações aqui direto na nossa máquina. Então, a gente vai dar o primeiro comando aqui, o Firebase Login. Por quê? Porque eu preciso ligar o meu computador ao servidor do Firebase. Então, ó, eu vou dar sudo Firebase Login aqui, porque eu estou no Mac, tá? E esse sudo vocês aí no Windows não vão precisar fazer isso não, tá? A gente vai dar o sudo Firebase Login, que a gente vai logar com nossa conta, tá? Como a gente vai logar com nossa conta? Ele vai dar os passos aqui, tudo a máquina que vai dando os passos aqui pra gente, ó. Deixa eu ver aqui. Rapaz, tá travado. Ó, eu já estava logado aqui, ele está dizendo que eu já estava logado na minha conta. Deixa eu dar um Firebase logout, eu vou sair agora eu vou dar um sudo Firebase logout. Eu vou sair da aplicação, vou sair e vou logar de novo para vocês verem o processo de login, tá? Já está terminando, pessoal, mais 15 minutos de terminar a aula. Esse passo a passo pode ficar um pouco nebuloso, mas é tranquilo, tá? Receita de pão. A gente tem que sempre fazer as mesmas coisas. Na terceira, quarta vez, vocês já estão craques, tá? Então agora eu vou dar um Firebase Login. Eu vou logar na aplicação, tá? A nossa aplicação é só uma página muito simples. Vocês estão vendo que não tem nada, só tem um arquivo. Presta atenção nisso aqui, ó. Isso aqui é importante, tá? A gente vai dar um sudo Firebase Login. Ó, tá vendo que ele já apareceu alguns arquivos aqui? Isso é tudo o Firebase que tá mandando pra gente. Eu vou botar aqui no, porque isso aqui eles estão pedindo pra gente reportar. A gente tá pedindo pra gente reportar alguma coisa aqui pra eles, eu não vou botar. Eles me deram um link aqui, ó. Sabe o que é esse link? Eu vou colar aqui esse link no browser. Esse link é pra gente fazer a autenticação. Olha só, colei o link, eu vou vir aqui, ó, no e-mail que eu já tinha utilizado, e eu vou permitir esse e-mail, tá? Ô Laís, obrigado aí pela presença, como sempre, uma graça. Então olha só o que acontece, galera. Se vocês lerem aqui, ó, sucesso. Alan, né, esse e-mail foi logado. Beleza? Eu vou dar um comando chamado clear, vou limpar a tela, tá? E eu vou voltar aqui no nosso passo a passo. Ó, eu fiz o Firebase Login, agora eu vou fazer o Firebase Init.
que é o Firebase init? Eu vou dar um sudo Firebase init, né? Galera, todo mundo tem esse terminal aqui no computador, tá? Quem tá no Windows é só procurar pelo CMD, né? Pelo prompt de comando. Isso aqui, todo computador tem isso. Para falar a verdade, o computador é isso. Esse visual todo que a gente está vendo é coisa moderna, mas todo computador no início da computação é mais ou menos isso, digitando. E o nosso ramo de web moderna também está nesse patamar. Um dia isso aqui vai ter várias interfaces, talvez um dia. Então vamos lá, Firebase init. E agora eu vou acessar, de fato, o Firebase que eu instalei dentro do meu computador. E não existe uma interface, uma janela para ele. Eu vou ter que tratar esse sistema que eu instalei, eu vou ter que tratar ele todo aqui dentro, direto no terminal. Mas tá demorando porque tem muita coisa aberta aqui, eu tô com o OBS Studio. Ó, deu um erro aqui de alguma... Não, deu erro não, tá funcionando. Galera, olha só que coisa bonita, retropunk. Olha só, galera, o sistema, ele tá sendo aberto aqui dentro do meu browser. Olha só, deixa eu dar um comando menos aqui. Browser não, dentro do meu terminal. Olha só, se vocês perceberem aqui embaixo, ó, se vocês perceberem aqui embaixo, ele tá dizendo o seguinte, ó, tem um monte de coisa aqui, né? Ele tá dizendo aqui, ó, que eu loguei no Firebase, tá tudo certinho, ele tá me dando essa interface bonita aqui, né? E aqui ó, a gente vai procurar por um serviço chamado hosting. Vocês estão conseguindo ver aí comigo, ó? Hosting. A gente usa a tecla do teclado para cima e para baixo, ó, para cima e para baixo. Aqui tem dois serviços de hosting. Tem um hosting que tá configure files for Firebase hosting, né? E a gente tem um segundo host aqui que é Setup GitHub Actions Deploy. A gente não vai usar o GitHub hoje, mas a gente vai usar o GitHub. Então vocês escolhem aqui, ó, com um espaço, tecla para cima, tecla para baixo, espaço. Ah lá, eu escolhi esse serviço Firebase Host. Galera, eu vou dentro dessa, tá vendo aqui que não tem nada aqui, ó? Eu vou instalar dentro dessa minha pasta do projeto toda a estrutura que vai comunicar o nosso projeto, que é uma página de HTML, ao Firebase, tá beleza, pessoal? Então, olha só, ó, hosting, tá? Agora ele vai pedir o seguinte, ó, ele tá pedindo se um projeto existente. Se lembra que lá no início a gente criou um projeto chamado Aula 01, né? A gente criou um projeto novo, Aula 01, e aqui, ó, eu vou use a existing project, ó. Use um projeto existente. Olha só o nome do nosso projeto. Esse primeiro aqui, ó, Aula 01, tá vendo? Esse é o nosso projeto. Eu vou escolher ele, ó, tá? E agora ele está dizendo o seguinte, você quer fazer um diretório público? Sim, a gente precisa. Porque uma das maneiras que o servidor vai conversar lá dentro é com essa pasta chamada public, tá? Ele vai pedir para você fazer configurações de single page application? Não, a gente não vai. A gente vai utilizar esse mesmo método para subir páginas em React, que utiliza esse single page app, né? Mas a gente não vai, a gente só está subindo uma página de HTML, tá? Ele está dizendo que... Ele está perguntando se a gente vai usar o deploy. Tenho que falar aqui, que eu estou olhando para o Instagram. Ele vai perguntar se você quer dar um deploy para o GitHub. Não, a gente não está utilizando o GitHub ainda, então vou dar não, né? Então beleza, olha só. Ele criou uma estrutura aqui, né? Eu vou mostrar aqui porque aqui tem todas as credenciais do projeto. Mas ele criou a estrutura já toda para mim. Olha só, ele botou aqui um git gnome para a gente já trabalhar com o GitHub, já está deixando pronto. Ele criou um Firebase JSON, que é as credenciais que a gente vai utilizar para acessar a nossa interface. E ele criou uma pasta public aqui. Vocês estão vendo a pasta public? Tá vendo? Então, galera, o que acontece? A nossa aplicação vai ficar onde está esse index.html, tá? Esse index.html aqui de fora, eu vou fazer o seguinte, eu vou colar, a única coisa que eu fiz nele aqui foi botar um Olá Mundo do Bari. Eu vou tirar esse Olá Mundo do Bari e vou lá no meu index.html aqui, ó, que tem um monte de coisa que o Firebase instalou tudo para mim, não preciso entender nada disso, pessoal. E eu vou vir aqui, ó, nesse Bari aqui, ó, vou vir nesse Bari aqui, vou apagar tudo isso
e vou colar o meu texto Olá Mundo, tá bom? Ó, tem esses estilos aqui, vou tirar esses estilos aqui também, que não precisa. Não vou deixar para não dar problema, tá? E vou salvar, galera. E aqui, ó, como eu estou mexendo com uma pasta que meu computador já acha que é importante, eu vou ter que sempre acessar ele com sudo aqui. Sudo, depois a gente conversa o que é o sudo aí para vocês, tá bom? Então, galera, agora beleza. Agora a gente tem que mandar a aplicação para lá. Como a gente vai mandar essa aplicação? A gente vai mandar aqui, ó. Vamos para o próximo passo. A gente vai usar o comando Firebase Deploy. Então, ó, presta atenção. Eu tô dentro do servidor, vocês estão aí comigo, galera? Tô falando pra caraca, ninguém fala comigo. Ah, eu acho isso terrível. Olha o Bequinho ali, ó. Só prestando atenção. Então, o que a gente vai fazer, galera? A gente vai pegar... A gente não tá um projeto lá na nuvem? A gente enfiou um cano no nosso computador e esse cano vai se comunicar diretamente com o nosso projeto da nuvem, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou no meu Firebase e vou pegar o Deploy. Galera, isso que é o Deploy, né? Porque todo mundo fala de Deploy, isso que é o Deploy. É o ato de você pegar o teu projeto e botar em produção para a galera usar, né? Quando a gente cria uma aplicação na nuvem, a gente manda para uma zona de produção, a gente tem uma zona de desenvolvimento, a gente divide isso tudo, a gente vai entender como faz essas divisões. Mas o importante é a gente entender os conceitos fundamentais. Então eu vou dar um sudo Firebase Deploy. Vocês lembram? Né? Isso aqui ainda estou dentro do nosso Firebase. Né? Então agora eu vou aqui, ó, sudo Firebase Deploy. O que vai acontecer? Ele vai pegar todas as nossas informações do nosso arquivo aqui que a gente fez e vai jogar lá para o servidor principal. E se vocês perceberem, né, vamos ver aqui, ó, deploy para aula 01. Ele está começando a enviar os arquivos, ó, upload new files, né, release a new version, pronto, subi a aplicação para a nuvem. Ah, mas é só isso que subiu a aplicação para a nuvem? Era basicamente isso. Ah, eu pensei que era mais difícil, por quê? Não, mano, tem que ser simples, senão não vai ter gente para trabalhar, cara. Tá faltando gente, então tem que simplificar. E galera, olha só, ele gerou um link aqui para mim, ó, que eu vou copiar esse link e vou abrir lá no meu browser. Já tá na web o link, ó. Então, olá mundo. No Google, galera, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui que a gente fez, ó. Vou voltar aqui, ó. Vou continuar o console, vou voltar lá pro console. A gente subiu, ó, de forma automática, né, a aplicação, ó. A gente consegue ver aqui como foi o canal, como foi o horário que a aplicação subiu, né? A gente tem o uso aqui de banda da aplicação, a gente tem um painel extremamente performático. E galera, isso aqui a gente fez de graça. Eu gosto de ensinar com o Firebase, porque quando a gente usa a AWS, a gente já tem que pagar de cara. O Firebase não. Ele dá o acesso pra gente aqui, ó, de algumas funcionalidades, mas algumas outras coisas, tipo functions, tem que ativar o binner, mas isso é conversa para a próxima aula. Então, galera, olha só. Ativamos aqui, ó. A gente tem, ó, sabe o que eu vou fazer para vocês? O pessoal tá com dúvida lá. Beleza, ó. Vou deixar o link aí para vocês no grupo, aqui no chat do Meet, e entrem aí para ver se vocês conseguem acessar o meu site que eu acabei de botar. Bequinho, cai dentro. Pode perguntar. Não, eu ia te perguntar o seguinte, tá, o link tá na nuvem, tá on, vamos dizer assim. Se eu alterar qualquer coisa agora lá no VS Code, ele vai alterar automaticamente também ou tem que fazer mais alguma coisa no console ali? Mole. Olha só o que a gente tem que fazer, ó. Vou fazer uma alteração para mostrar para vocês, ó. Vou vir aqui, tá? Ó, a gente escreveu Olá Mundo. Vou escrever Olá Mundo 2, correto? Imagina que o cara chegou para você subiu a aplicação do teu cliente, Bequinho, aí o cara chegou, Bequinho, tem que subir um formulário novo, alguma coisa nova. Então eu vou vir no meu código, né? Vou salvar a alteração, no caso eu salvei, antes era Olá Mundo 1, agora é Olá Mundo 2, tá? Vou
entrar aqui com minha senha do meu computador, porque o Google e o meu computador já entende que isso é uma pasta que vai ser muito importante. Fiz alteração, Bequinho? Já fiz alteração, já, correto? Só alterei aqui o nome. Agora eu vou vir aqui e vou digitar Firebase Deploy. E vou mandar de novo para o mesmo lugar. Aqui, acabou. Cara, bem tranquilo, bem... Bem, cara. Não precisa fazer um monte de coisa, tudo de novo, não. Não, é só... Essa instalação a instalação que vocês vão fazer é só uma vez, cara. Só uma vez. E aí ele vai gerar um novo deploy da aplicação, ó. E aí o que acontece? Como a gente está fazendo aqui de um jeito mais rústico, um jeito mais simplório, eu vou abrir aqui, ó, a mesma página, vou abrir uma aba anônima aqui, porque eu teria que limpar o cache ali. E vou abrir a minha aplicação que eu fiz agora com a alteração. Olha lá, Olá Mundo 2. Tá vendo? Cara, essa instalação que a gente vai fazer é só uma vez, Bequinho. Só uma vez que a gente vai fazer. A gente cria, porque o que acontece? Você vai ficar com o código do teu lado e vai ficar com o código do lado do servidor. Todo dia você vai trabalhar no teu código. Todo dia você vai subir. Todo dia você vai construir. É muito difícil ter uma aplicação de cliente que o cara pede uma coisa e fica estática lá, parada para sempre. Então, essa maneira aqui... Alan, existem outros métodos de criar site. Sim, sei lá, você pode botar no HostGator. Mas, mano, quando bater 1000 usuários por segundo, vai travar tudo, saca? Isso aqui que eu estou mostrando com vocês são aplicações que podem escalar. Quanto mais usuário tiver, quanto mais pessoas tiver, vocês podem ir lá no Google e falar, ó, tem mais gente? Preciso de mais memória RAM, preciso de mais computador. Essa perspectiva é da web moderna, de você, né, poder escalar uma aplicação, saca? Então, basicamente é isso, galera. Deixa eu conferir aqui a nossa lista e vamos fazer um resumo de tudo que a gente falou, tá? Alex levantou a mão? Pode falar? Não, eu tinha aqui o Node já instalado. Aí eu fui e instalei o Firebase do jeito que você falou. Só que essa parada de sudo e tal travou e eu já não sei como é que faz mais. Você vai explicar isso depois, como é que a gente usa esse... Não, o sudo que eu estou usando aqui é só pro Linux e pro Mac. Você aí, entendi. Faz o seguinte, quando você estiver no Windows, você abre o CMD, você joga lá na barrinha de baixo, CMD, né? E abre como administrador. Você quer compartilhar a tela aqui pra gente olhar ou a gente deixa isso pra próxima aula? É porque eu tô assistindo a aula pelo computador e tô com uma parada aberta em outra. Tá, beleza. Galera, a gente tem que ter... quando a gente fizer isso aqui, vocês vão fazer isso em casa e na próxima aula, mesmo se eu estiver errado ou não, a gente vai continuar tocando o carro. Então a gente tem que ter essa possibilidade de compartilhar as coisas comigo, porque a gente vai mexendo mesmo. Porque, cara, é desenvolvimento de aplicação. Tem que dar errado. Se dá certo na primeira, tem alguma coisa errada, né? Aí, ó, seu Vladimir, pode falar, seu Vladimir? Boa noite, professor Alan. Boa noite. Qual a ideia? Eu queria saber como é que eu faço para atualizar o Node, porque tá dando o mesmo problema na hora que eu vou instalar o Firebase. Cara, olha só. Eu já tinha uma versão antiga do Node instalada. Cara, então, vai lá no site do Node, que tá aí na documentação, lá no grupo tem o Notion que a gente utilizou para se guiar nessa aula, né? Vai lá no grupo e tenta clicar no link. Clica no link e instala por cima mesmo. Instala, que aí você vai pegar a versão LTS, a versão estável, tá bom? Galera, instalem o Node para a próxima aula, instalem o Node, tá bom? Alguém mais alguma dúvida? Alan, no caso eu estou com uma dúvida aqui no lance do Firebase. Pode falar. Tá pedindo para criar um negócio aqui chamado ativar o Google Analytics. Não ativa não. Não ativa não e passa para outra etapa. Tá, que aí na terceira etapa começou a dar problema, eu estava na dúvida ali. Ah. Não, tranquilo, era isso e eu vou tentar fazer aqui também. Tenta fazer. Vamos, ó,
O exercício de casa vai ser vocês, cada um vai fazer um projeto desse de novo, né? Vocês vão mandar tudo lá pro meu e-mail, tem o link lá, tem o endereço do meu e-mail para dar uma correção, tem o exercício descritivo, e na próxima aula, que eu quero que vocês tentem. Se não conseguir, a gente refaz o projeto aqui. E aí a próxima aula a gente vai continuar estudando HTML, a próxima aula é mais HTML, para continuar evoluindo aqui as coisas, tá? E depois disso, a gente vai utilizar o Firebase só para dar o deploy, vai estar tudo instalado. A primeira vez que é o problemático, a instalação de primeira sempre é a problemática. Depois que tiver instalado na máquina, vai tranquilo. Tá bom, Bequinho? Outra parada, Alan, no caso, tu tá falando da instalar essas coisas uma vez só, mas você diz uma vez só em cada projeto, uma vez só mesmo? Então, a primeira coisa que a gente instalou foi aquele Firebase Tools, né? Foi a primeira linha, que eram 3 passos. Aquilo ali é a CLI, aquilo ali é o programa do Firebase que está instalado. Aquilo ali a gente não vai instalar de novo, não. Se a gente cria esse projeto aqui, toda vez que agora a gente fizer uma atualização, a gente só vai dar o deploy, né? Digamos que na próxima aula a gente faça um novo projeto. A gente vai ter que botar aquele comando Firebase init novamente no projeto. Só ele. A primeira parte a gente instalou e a gente vai refazer sempre a segunda parte quando tiver um projeto novo. Aqui no nosso projeto, que a gente fez dessa vez, agora é só deploy. É só botar para nuvem. Atualiza, bota para nuvem. Atualiza, bota para nuvem. Tá beleza? Entendi. Beleza. Então, galera, vamos recapitular tudo que a gente viu aqui. Que, tipo assim, a gente parece não, mas a gente viu muito conteúdo para uma aula só, né? E é meio impactante. Eu vou parar de compartilhar aqui. Alguém tem mais alguma dúvida técnica para a gente encerrar a aula? Edu, Enzo? Não. Tem uma dúvida minha igual a do Carlos aí, mas já acabou respondendo para mim também. Tá, beleza, ótimo. Então vamos lá, galera. Eu vou abrir aqui. Vou voltar aqui para o meu Notion e a gente vai ver o que a gente viu hoje, vai fazer uma recapitulação. Ó. O que a gente viu hoje? A gente criou um projeto para o Feio e Feioso, que essa é a primeira parte do projeto. A gente vai continuar ainda fazendo um monte de coisa no projeto, né? E a gente preparou o ambiente, né? A gente viu o que é o HTML5 dos slides, viu um pouco da história, viu um pouco da criação. A gente entendeu o que o HTML5 é e a gente fez um script, né? Que a gente chamou de primeiro projeto HTML5 aqui. A gente criou um bodyzinho, um headerzinho, inserimos lá, tá? E a gente plantou a sementinha do Node, que é um negócio que a gente vai voltar e vai falar muito sobre esse tal de Node, né? Node é um negócio, não é simples. E a primeira coisa que a gente faz é deixar ele lá dentro, a nossa semente de Node dentro do nosso computador. Então, né, já é um grande passo. A gente viu o que é o Firebase, a gente não entendeu de fato o que é o Firebase, mas a gente entendeu que são vários serviços e um desses serviços é o hosting, é a possibilidade de criar uma URL, né, e botar ela lá na nuvem. E a outra etapa da aplicação foi o deploy, que a gente configurou, né, a gente passou aquele passo por passo no Firebase Hosting e deu deploy. E o dever de casa, ele já está aí dentro do nosso grupo, né, vocês vão responder, vão enviar isso por e-mail para mim. A gente, nas próximas aulas, a gente vai já entrar no Google Classroom, tá? A gente vai anunciar aí depois para vocês que a galera do nosso grupo ganhou um valor promocional lá no desconto. Quem não teve, o pessoal do grupo provou o seu valor assim para mim, que tipo assim, nessas 2 últimas semanas, esses nossos bate-papos, o caminho é difícil, o caminho não é simples. Não vou dizer para vocês aqui que vocês vão estudar um mês, vocês vão virar programador, não é isso. Mas eu preciso, galera, de no mínimo 6 meses a 8 meses com vocês, para começar a vir os estágios. Que a gente precisa desses encontros aqui, a gente precisa aprender, fazer, errar, se ajudar, aprender a trabalhar em equipe, para a gente poder conseguir o que todo mundo quer, que é um trampo bom, né? Trabalhar em casa, né? Ganhar um dinheirinho para tomar uma cervejinha melhor, dar um rolê, trabalhar internacionalmente, que é isso que o desenvolvimento proporciona e vai proporcionar cada vez mais, né, pessoal? Tá? Então encerramos a nossa aula aqui, tá? Ó, pode falar? Não, encerramos, mas estamos bom. Não, eu esqueci de perguntar naquela hora.
Até o Vladimir perguntou como atualizar. O Node. Eu também já tenho o Node no computador. Só que queria saber, porque tu deu um código ali no terminal, né? Tu deu um código e já mostrou a tua versão. Como é que. Eu não percebi qual é o código. Ah, eu fiz isso aqui, Bequinho, não. Eu vim aqui, ó, e dei um NP, aqui, ó, Node -V, que é o nome, é -V, que é version, né? Aí você vê aí, ó. E também eu tenho um npm-v. Faz isso aí para vocês, quem tem instalado, para vocês verem a instalação. Deixa eu dar uma olhada aqui. Fala, Felipe. Felipe saiu da sala. 16. Tem que atualizar. Eu tô usando ainda 16. A última versão acho que é 18. Eu tô usando 16. Mas atualiza, vamos fazer com tudo atualizado, tá bom? E para instalar o Node, vocês vão lá no Node aqui e baixa, aí no Windows, baixa. E aqui também no Mac, no Linux também. Next. Mas galera, a gente vai ter uma aula de instalação e configuração do Node, tá? Isso aqui eu tô adiantando porque eu quero mostrar o que a gente pode fazer, E agora que a gente já tem uma estrutura montada na internet, agora a gente vai cair dentro. Esse link aí, né, mais pra frente, vai ser o link do portfólio de vocês. Que aí já vocês vão conseguir enviar, já vai estar hospedado e vocês vão ficar como? Na faixa, sem pagar serviço de hospedagem nenhum. A não ser, né, que vocês queiram uma URL personalizada, né? Aí a gente pode melhorar isso. É Node, é NPM? É Node e NPM, são duas ferramentas. NPM de mãe ou de navio? Node Packer Manager. É o manager do pack do Node. É NPM. Aqui deu erro. Eu falei, será que o meu não tem isso? Não instalou. O Node antigamente via sem o NPM. Quem é o similar ao NPM, que a gente também vai usar, é o Yarn, que é uma outra história que a gente vai ver mais pra frente, que o pessoal usa bastante, né? Mas o que a gente precisa agora é o Node, o NPM, nosso browser, e a gente continuar aí fazendo as nossas webpages, tá? Que agora a partir do curso até o final é montando webpage, a gente utilizando os recursos, aí a gente vai utilizar as coisas do browser e a gente vai se orientar pelo livro da W3C, que tá aí para vocês, né, dentro do grupo, tá? Pessoal, Bequinho, só Edu, vai, vamos lá. Pessoal, pode falar. Lá na página do Node tem uma parte lá que tem docs. Lá no documento você coloca lá, traduzir, aí tem lá toda a documentação do Node. Aí tem dizendo qual é o comando que você coloca, nível, qual é a versão, tudo indicativo. Legal aí. É isso aí, ó. Já a grande lição de vida aí que Enzo deixou pra gente, que a verdade que a gente vai ter que ler sempre as documentações e aprender com elas, porque, tipo assim, é muita coisa, é muitas pequenas palavras. Então, a gente, tipo assim, quando a gente instalou lá o Firebase, instalou o hosting, tu viu que tinha um passo a passo. Eu fui copiando e colando. É mais ou menos assim. Mas é isso aí, obrigado pela informação. Galera, alguém mais aí para fazer uma pergunta para a gente finalizar a nossa primeira aula? Galera, então, boa noite, faça o exercício. Terça-feira que vem a gente vai estar aqui de novo, às 7h30. A gente começa a aula corrigindo os exercícios, a gente vê as dúvidas, continua do HTML, faz os próximos deploys, tá bom? Vocês tentem criar um deploy de vocês, tenta criar um projetinho do zero, vai estar o link com a gravação da aula para vocês acompanharem, e qualquer dúvida é só deixar lá no grupo que eu vou respondendo, tá bom? No caso, a gente cria qualquer projeto ou só o aluno mesmo? Qualquer projeto. Se vocês já tiverem coisa HTML, já cria um projetão bonitão, mas não precisa. Quem tá chegando, quem acha que foi muita informação, a gente vai mastigar, a gente vai mais devagar, tá? Mas o processo é esse, né? A gente tem que ir errando e deserrando, né? Isso é o Scrum. A gente tem que errar rápido e consertar rápido. Essa é a ideia, tá bom? Gente, bati aqui no microfone. A gente aprende mais errando do que acertando nessa vida, rapaziada. Essa é a verdade.
Tá bom? Valeu, galera. Valeu, Alex. Valeu, Enzo. Valeu, Carlos. Valeu, Vladimir. Valeu. Toda a galera da Hardbeat. Valeu aí quem tá acompanhando a gente aí pelo Instagram. A gente terminou a nossa aula aqui, tá? Tá tudo lá no nosso grupo. E é isso aí, rapaziada.